Bom, eu não sei exatamente o que eu vou fazer aqui, mas eu sei que vou fazer alguma coisa aqui. Porque lançou recentemente na Netflix a sétima temporada de Black Mirror. Pra quem não conhece, Black Mirror é uma série antológica, onde cada episódio conta uma história diferente, normalmente relatando alguma tecnologia e tentando imaginar os efeitos dela no nosso mundo real. É uma das séries mais famosas da Netflix, eu diria que foi uma das séries que acabou inaugurando a Netflix, né? Uma das primeiras séries originais dela e até hoje tem temporadas novas. E é uma série que ela tem potencial de expandir infinitamente, porque, bom, as ideias, né, para futuras temporadas são literalmente infinitas. É uma série muito famosa, né, como eu já disse, mas eu só peguei pra ver ela de verdade ano retrasado, mais ou menos, foi quando lançou a sexta temporada. Já na época da sexta temporada já tinha gente que não tinha gostado muito, mas já que eu comecei a ver pela sexta temporada, porque a Netflix ela tem isso, né? Tu começa a ver a Black Mirror agora, a primeira temporada que você vai ver vai ser a última lançada. Então, o efeito surpresa que muitos de vocês tiveram vendo a primeira temporada, eu tive com a sexta. Então, eu entendo que não tenha gostado muito da sexta, tem uns episódios lá que eu acho meio fraquinhos também, mas no geral é uma temporada que eu gosto. E de cabeça, eu lembro de ter gostado de todas as temporadas de Black Mirror. Todas elas tinham pelo menos um episódio que se destacava bastante. E, enfim, eu agora assisti a sétima temporada e venho aqui para falar para vocês se esse padrão se repete aqui nessa sétima temporada ou se a gente aqui teve uma temporada completamente desastrosa. Bom, meu nome é Theo, bem-vindo ao Igacos e agora sim, família, bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Bom, a temporada ela se dividiu em 6 episódios, como se é comum em Black Mirror. O primeiro episódio, eu acho que ele é o que tem o conceito mais interessante daqui, que basicamente se trata sobre uma tecnologia futurística em que ela consegue comprimir dados do seu cérebro e substitui uma parte dele, né? E aí a gente conhece uma mulher que teve um câncer no cérebro e ela decidiu usar essa tecnologia nela para sobreviver. Só que cada vez que passa, essa tecnologia começa a custar mais caro. A um ponto que fica impossível dessa pessoa sobreviver com uma pessoa normal com isso no cérebro. Esse episódio, eu acho que ele começa muito bem, eu acho o conceito dele, a ideia dele muito boa. E é um episódio bem Black Mirror, né? Black Mirror sempre tem essas tecnologias aí futurísticas, interessantes pra caralho. Você sempre pensou, caralho, o que aconteceria se eu tivesse uma tecnologia dessas? E aplicando ela na prática, meio que fazendo um paralelo com o nosso mundo real. Cara, a Black Mirror, ela, né, cresceu fazendo esse tipo de episódio. E sei lá, esse daqui é o básico de Black Mirror. Normalmente os melhores episódios de Black Mirror vêm disso. Mas esse episódio em específico, eu acho que é um daqueles casos em que a ideia é muito legal, mas na prática não souberam trabalhar tão bem assim. O começo do episódio, como eu disse, é muito bom. A ideia do aparelho é muito legal. E é legal você vendo a situação evoluindo, cada vez a situação ficando mais tensa. Mas chega no momento em que parece que a série tem noção de que não tem muito mais para onde evoluir o tema. Aí ele acaba se perdendo dentro desse tema. E aí o episódio acaba de um jeito tipo, aconteceu tal negócio aqui, só que eles não explicam exatamente o que aconteceu pra essa situação chegar nesse tal ponto. É até meio confuso, meio furado mesmo a situação, porque tipo, tem um momento ali em que o
cara, né, ele paga o Pro pra mulher dele. Seria o nível mais alto ali da máquina, mas ele só paga por 30 minutos. E depois ela volta pro plano mais básico que tem. Então, se ele conseguia pagar o Pro por 30 minutos, por que ele usou esse dinheiro para esses 30 minutos em vez de investir num plano geral que ele poderia pagar com o dinheiro que ele usou para pagar o Pro? Sabe, não faz muito sentido. Enfim, mas não é um episódio que eu desgostei, eu acho a ideia dele muito boa. E ele até sabe trabalhar ela bem até um certo ponto da história. Só que aí a partir dali eu acho que as coisas começam a ficar repetitivas até chegar num final que eu achei insatisfatório. E o segundo episódio, por outro lado, ele é um episódio que eu gostei dele, mas eu gostei dele de uma forma meio isolada. Não parece muito um episódio de Black Mirror. Digamos assim, como um filme isolado, ele seria um bom filme. Agora, como um episódio de Black Mirror, fica um pouco deslocado ali. E aí a gente chega no terceiro episódio, que é o tal do episódio do filme feito por IA. Esse daqui, eu acho que é outro em que eu acho o conceito dele muito interessante. Tipo, você vai entrar dentro do filme e os personagens do filme, eles têm uma espécie de consciência própria. Então é como se aquele filme estivesse acontecendo de fato com você dentro dele. Eu acho esse conceito muito interessante. E o episódio ele é bom, ele até que trabalha esse conceito de forma interessante. O foda é que ele foi por um caminho que eu acho que eu não gostei tanto. Porque em vez dele trabalhar a ideia de você estar dentro ali do filme, junto daqueles personagens, deles tendo consciência própria, e tipo assim, você altera um detalhe que tá no filme e as coisas começam a acontecer de um outro jeito, como se realmente existissem pessoas dentro daquele filme, vivendo as suas histórias, vivendo suas vidas perante aquilo. Tipo assim, em vez deles explorarem esse caminho, eles tentam ir para um caminho mais de... A tecnologia evoluiu a tal ponto em que esses seres cibernéticos conseguiram criar emoções próprias. Então, o que diferencia o homem da máquina, que é um negócio que Black Mirror trabalha bastante, né? Trabalhou melhor em outros episódios, eu até diria. Mas é que eu acho que, tipo assim, o que você tem em mãos aqui é um negócio tão legal, um negócio tão criativo, que você ficar preso só nessa questão de... a evolução da tecnologia, o que diferencia o homem da máquina, essas coisas assim, sei lá, tipo assim, é você ficar muito num subtema que você pode explorar com isso, sim, você pode explorar um negócio muito melhor, muito mais criativo. Então, sei lá, eu fiquei com um potencial ali de desperdício, tá ligado? De trama, com esse episódio, mas o episódio em si, ele é um bom episódio. Eu acho que ele é um desperdício, no geral. E aí chega o quarto episódio, que é um episódio que ele tem uma pequena conexão ali com o filme do Black Mirror, né, aquele filme interativo, mas diferente de outro episódio que eu ainda vou falar aqui, ele é um episódio meio que novo. Basicamente o que acontece nele é que um cara, ele rouba um supermercado, é preso, e aí nisso descobrem que esse cara é responsável por outro crime, né? Ele fica preso numa sala ali com um policial e com uma psicóloga, e ele vai contando a história dele para essas duas pessoas. E aí entra um negócio ali de um jogo que ele jogava, e onde ele começa a jogar aquele jogo e começa a usar umas drogas pesadas, começa a entrar em umas piras malucas. Enfim, é um episódio muito interessante. Você meio que tá decifrando o que de fato tá acontecendo ali, aonde aquilo exatamente vai te levar. Cara, é um episódio muito bom, cara. É o melhor episódio dessa temporada. Como eu disse, Black Mirror é se tirar pra todos os lados, tá ligado? Você vai ter uns episódios bem bosquinhas, mas ao mesmo tempo que isso, você vai ter uns episódios muito interessantes e muito criativos. Nesse caso aqui, não é aqueles episódios clássicos de Black Mirror, né? Onde você tem uma puta de uma tecnologia que revoluciona o mundo e você usa isso para fazer um paralelo com a nossa vida real. Não. É um negócio que ainda vai naquele aspecto de tecnologia, só que por um aspecto muito diferente. E o que acaba mais te intrigando é o que caralho está acontecendo ali. Então, sei lá, você acaba tendo um episódio muito bom no meio disso tudo, que pra mim foi o melhor episódio dessa temporada. O quinto episódio já é um episódio que, de novo, eu fico aquele negócio lá, tipo, porra, desperdício de ideia bacana.
Porque esse é outro episódio que seria um dos clássicos Black Mirror, né? Que o cara, ele tem acesso a uma tecnologia nova, onde ela entra dentro do cérebro dele e ajuda ele a tentar relembrar memórias, coisas assim. E fica muito focado no arco do personagem ali, dele com a ex-namorada dele, enfim. É meio que isso. Tipo, só fica focando nisso, tipo, foca mais no arco pessoal daquele personagem do que na tecnologia em si. E sim, se você gosta desse tipo de trama, desse tipo de arco de personagem, eu acho que você vai acabar se interessando muito pelo episódio, mas no meu caso, a sensação que novamente fica é desperdício. Você tinha uma ideia muito legal que poderia ser muito bem trabalhada, mas ao invés disso você fica mais naquela de ficar preso num único ponto que algumas vezes, sei lá, é uma história que seria boa, mas pra Black Mirror, honestamente, eu queria mais. Eu queria um negócio que realmente fosse a fundo dentro daquela tecnologia maluca que estão mostrando pra gente, sabe? E o último episódio é a continuação do USS Callister, né, que é um dos episódios que acabou se tornando um dos clássicos do Black Mirror, mas eu não gosto dele. Eu acho a ideia dele interessante, pá, mas, sei lá, eu acho que ele acaba se perdendo no meio e virando um negócio muito mais sobre aquelas pessoas sendo exploradas por aquele homem monstruoso do que a ideia em si de um jogo de computador online que você tem controle de tudo na sua cabeça, então é tipo um deus lá dentro. Porra, essa ideia eu acho muito mais legal do que a prática dela, né? O negócio que vocês estão vendo que é normal em Black Mirror, mas no primeiro episódio, pelo menos você tinha a ideia. A ideia em si era uma ideia criativa, era uma ideia legal. Aqui, não. Aqui você fica só com aqueles personagens lá, vivendo uma aventurinha naquele universo, sei lá. E tipo assim, a melhor coisa daquele episódio, que já não é um episódio que eu gosto, meio que foi de água abaixo. Então, porra, esse último episódio aí, eu já não gosto do primeiro, né? Então imagina desse, mas esse daqui, pô, esse daqui pra mim consigo ser pior que o primeiro. Enfim, conclusões, cara. A ideia que eu tô tendo dessa última temporada de Black Mirror, na verdade, é que é uma temporada que ela tentou muito ir pra o Black Mirror mais clássico, muitas vezes. Quando eles tentavam ir pra ele, eles normalmente tinham ideias muito interessantes, muito legais, só que eles só não aproveitavam ela direito. E a gente tinha episódios que não são necessariamente ruins, só que são muito abaixo do que eles deveriam ser. Quando a série ela normalmente tenta ir por caminhos diferentes, que não são muito normais de Black Mirror, pra mim foi quando ela acertou mais. Porque aí ela tinha ideias criativas, ideias interessantes, que foram bem trabalhadas, e resultou em alguns episódios bem legais, como é o caso do quarto episódio. E tem o caso ali da sequência do USS Callister, que não se encaixa em nenhum e nem outro. A impressão que fica é que os caras falam, nossa, vamos pegar um episódio antigo pra continuar, bora. Aí pega um que dá pra continuar, esse daqui dá, então vai lá e faz, e, sei lá. Eu achei esse daí o mais preguiçoso de todos, na minha opinião, e ainda tem espaço pra fazerem mais, o que me deixa mais desanimado ainda. No geral, a impressão que eu tenho é que Black Mirror é uma série que tá tenta muito na verdade, só que eu ainda acho que as ideias mais criativas que eles têm ainda não chegam no potencial máximo delas. Enquanto as ideias que não são necessariamente muito criativas, mas são mais desenroladas a contar uma história mais interessante, é onde eles acabaram mais acertando pra mim. Só que aí entra no ponto, isso daí é Black Mirror ou é alguma outra obra derivada? Tem nada a ver com Black Mirror, mas é muito boa. E é isso que é a impressão que eu tenho. Essa é uma temporada boa, na verdade. Ela tem mais episódios que eu gostei do que eu desgostei. Só que a impressão que fica pra mim é que nos episódios em que tem aquela vibe bem Black Mirror, tipo assim, não pegou o potencial máximo que eles poderiam. E os episódios que não tem essa pegada, eles não parecem exatamente episódios de Black Mirror. Então a conclusão que eu chego é que Black Mirror pode ir pra direções diferenciadas nas próximas temporadas, talvez. Onde, em vez de eles tentarem apostar naquilo que eles fazem de melhor, sempre fizeram de melhor nas outras temporadas, que são aquelas ideias extremamente criativas, tentando refletir, fazer uma espécie de crítica ao nosso mundo atual, eles consigam contar histórias, no geral, muito boas, sem depender exatamente disso, e usar apenas um traço ou outro de tecnologia para contar essa história. E essa é a impressão que essa temporada está me dando mais, mas eu também acho que eles têm ideias interessantes, só falta eles saberem trabalhar elas melhor para a gente ter
o auge de Black Mirror ali, naqueles grandes episódios de novo. Embora tenha o quarto episódio, né, que pra mim foi o melhor episódio, que foi um que talvez ali no futuro se torne um dos clássicos de Black Mirror. Mas isso apenas o tempo dirá. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa temporada de Black Mirror? Gostaram? Desgostaram? Bom, escreva aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então, obrigado família. Então até. Valeu, falou e tchau.